Fala pessoal que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje queria bater um papo com vocês aí com relação à estratégia que eu utilizo aí, né, na Bolsa de Valores há mais de 5 anos para investir. Eu vou abrir aí minha carteira para vocês, né? Vou estar exemplificando aí tudo que eu vou estar falando aqui com relação a essa estratégia. Então fica até o final aí que hoje você vai entender um pouco mais sobre a estratégia de dividendos, essa estratégia previdenciária que vai te ajudar aí a se aposentar mais cedo, beleza? Então pessoal, é o seguinte, muita gente se pergunta aí, né, sobre as diferentes estratégias que a gente tem para investir na Bolsa de Valores hoje, né? Se você não conhece nenhuma delas, é até melhor, porque daí eu te apresento logo a melhor de todas aqui agora, que é a estratégia previdenciária focada em dividendos, né? Essa é a estratégia que eu utilizo aí há quase 5 anos, ou há um pouco mais de 5 anos, agora eu não sei, não me recordo direito, mas já utilizo há um bom tempo e que vem gerando frutos aí. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês aí a minha carteira e os frutos que ela vem gerando aí nesses 5 anos de investimento. Mas primeiro eu queria estar explicando para vocês um pouco mais sobre essa estratégia, de onde surgiu essa estratégia, né? Os pilares aí dessa estratégia e como você pode aplicar essa estratégia no seu dia a dia, no seu mês a mês. Você vai perceber que é uma estratégia bem simples, bem descomplicada, que você não precisa ficar toda hora com o home broker aberto, toda hora analisando a ação e tudo mais. É uma estratégia que você abre seu home broker uma vez no mês, muito provavelmente, faz seu investimento, fecha e vai cuidar da sua vida, vai trabalhar, vai fazer mais renda para conseguir investir e se aposentar mais rápido, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui explicando da onde surgiu essa estratégia, né? Então aí nós temos aí a primeira foto, nós temos Luiz Barsi Filho, que é um grande investidor, né? Um grande investidor aí nacional. Ele é considerado aí o maior investidor pessoa física da bolsa, né? A história desse cara é fantástica, fantástica. Eu tenho muito apreço por ele. Vocês que não conhecem deveriam conhecer. Caso você não possa, não queira, não consiga comprar o livro dele, eu sugiro que você procure no YouTube mesmo. A gente tem muitos vídeos aí do Luiz Barsi Filho contando até a história dele, trajetória e até assim como ele faz para investir na bolsa, né? Você consegue extrair quase que 100% aí da estratégia dele, do pensamento dele, pelos vídeos que tem aí no YouTube. Então, muito interessante de você pesquisar aí e absorver esse conhecimento, beleza? O outro livro, né, é o Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, um livro extremamente conhecido do Décio Bazin, antigo jornalista, mas que morreu aí milionário, né, fazendo aí essa estratégia de investimentos. Então, pessoal, 2 livros aí que não foram a origem de tudo, mas que embasaram essa estratégia atual de dividendos, né? de investir visando dividendos, essa estratégia previdenciária, que se você quiser se você tem interesse aí, né, de começar a investir visando dividendos, eu aconselho muito que você leia esses 2 livros aí, beleza? Mas aí vamos para os pilares dessa estratégia, né? Quais são os pilares da estratégia? Os pilares são basicamente você ter boas empresas, ou seja, você comprar boas empresas para sua carteira, mês a mês, mensalmente você vai lá e compra boas empresas. Empresas essas que sejam pagadoras de dividendos, a gente vai entender um pouco mais durante a apresentação, né? E que sejam em setores estratégicos, ou como algumas pessoas gostam de falar, setores perenes. E, pessoal, vocês não invistam nessa estratégia se você não foca no longo prazo. Você precisa focar no longo prazo. Vou mostrar para vocês aí alguns estudos ao longo aí desse vídeo que mostram que as pessoas que focaram no longo prazo, a maioria esmagadora delas tiveram êxito, ok? Enquanto aquelas que focaram no curto prazo ou tentaram fazer um dinheiro rápido na bolsa se deram muito mal. Então, o que são boas empresas, né? Boas empresas são basicamente empresas que geram receita recorrente e dão lucro, né? Porque nós temos aí muitas empresas hoje em dia que elas têm uma receita gigantesca, mas os custos da empresa também são muito altos. Então, assim, elas acabam que a sua margem é muito apertada, né? Empresas de varejo aí, né? Que para cada R$100 que vende aí, né? Lucra aí R$2, R$3. Então, assim, margens muito apertadas, precisam ter uma receita gigantesca para conseguir ter um lucro mínimo.
não são empresas que entram dentro dessa estratégia, né? A gente procura empresas que dão lucros altos, né? E por que, Mikael, lucros altos? Porque, pense comigo, o dividendo ele é parte do lucro. Então, se você tem uma empresa que ela tem um alto lucro, você muito provavelmente também vai ter um alto dividendo, certo? Aí tem a questão também do payout e tudo mais. Não vou entrar nessas questões agora mais técnicas, porque a ideia desse vídeo é você ter aí um overview, né? Ter assim um resumo do que é estratégia, né? Eu quero dar aqui só o creme de la creme para você, beleza? Só o resumo ali, a parte mais, o recheio, a melhor parte ali da estratégia, né? Então assim, a gente procura aí empresas que estão em setores perenes, né? Setores estratégicos. Mikael, o que são setores perenes? Setores perenes eu gosto de dizer que são setores que a sociedade ela não consegue viver sem, né? Se vocês forem atrás aí na internet e tudo mais, vocês vão ver, né, que existe o AGF+, que criaram o BEST, né, que são aí 5 setores, salvo engano, que aí eles explicam lá quais são os setores e tudo mais. Mas aí o que são setores perenes em resumindo, são setores que você não consegue viver sem, que a sociedade não consegue viver sem. Como, por exemplo, saneamento básico. Hoje em dia, uma sociedade, a gente está falando de uma sociedade moderna, certo? Não estamos falando de sociedade do tempo medieval, não consegue viver sem saneamento básico, né? É algo aí que você precisa para estar sobrevivendo. Empresas de saneamento básico, elas geram receita recorrente. Por quê? Porque você não vai deixar de pagar aí a sua água, né? Muito provavelmente você precisa utilizar ela todos os dias, né? E aí, nesse mesmo pensamento, nós temos empresas aí do setor elétrico, né? Aí nós temos as elétricas, transmissoras, que são empresas que geram receitas recorrentes e previsíveis, né? Ninguém vai deixar de pagar a sua conta de luz, né? A eletricidade é algo hoje que nós necessitamos para viver, né? Nossa sociedade moderna. Então, também posso trazer como exemplo os bancos, né? Bancos são... Hoje em dia nós não vivemos mais sem os bancos, né? Nessa era aí das moedas fiduciárias, desculpa aí, pessoal. Nós não vivemos sem os bancos mais, né? Então, banco ganha dinheiro de toda forma, né? Ganha quando a taxa Selic está alta, ganha quando a taxa Selic está baixa, ganha em todo momento. Então, assim, claro que qualquer empresa pode passar por momentos difíceis, mas concorde comigo que essas empresas que geram essas receitas recorrentes, que são desses setores estratégicos, elas têm uma chance muito baixa de passarem por maus momentos, e se passarem, a chance de uma empresa dessa quebrar é praticamente zero. Empresas também, boas empresas também são aquelas empresas que têm baixo endividamento, né? Então, assim, a gente sempre procura empresas, eu sempre procuro empresas que têm aí um baixo endividamento, né? A empresa pode se alavancar durante um momento, ter uma dívida mais alta para fazer um investimento na sua operação? Pode, sem problema, mas sempre ficar de olho ali no endividamento da empresa. Pessoal, não se preocupe que, você que ainda não conhece como entender aí, como olhar essas questões aí das empresas, eu vou estar mostrando para vocês como você faz para analisar a empresa, certo? Não se preocupe que esse é algo que eu vou aí estar mostrando para vocês. E um bom histórico de gestão é também essencial, né? A gente não quer uma empresa aí que tem uma má gestão, né? Uma gestão que não é transparente com o acionista, né? Uma gestão que fala que vai fazer uma coisa e faz outra, né? Que diz que vai pagar um dividendo e não paga. Então a gente geralmente eu fujo de empresas que são que têm uma má gestão, né? Que são mal geridas. E o último ponto aí, não menos importante, empresas que estejam baratas. Então assim, existe uma forma de você analisar e ver aí a diferença, né? Do valor, de quanto vale aquela empresa ali e quanto ela está custando agora. Se essa diferença aí ela for uma diferença boa, é uma empresa que ela está aí suscetível para que você aloque, né, compre ela e coloque dentro da sua carteira. Esses são os casos que a gente quer procurar, né? Essas empresas que elas estão com a sua cotação um preço muito barato e que dão altos lucros. É como se você fosse no supermercado e você encontrasse aí a picanha a R$19,90 o quilo. Então, assim, algo de um alto valor,
né? Tem uma alta procura, um alto valor, mas por algum motivo ali está muito barato, né? Então você quer essas discrepâncias aí quando você vai procurar, né? E aí, pessoal, eu trouxe esse estudo aqui para vocês que fala basicamente o quê? Que a chance de você perder dinheiro, de você ganhar dinheiro, na verdade, quando você entra na bolsa, né? E aí, se você entra na bolsa aí durante um dia, a chance de você ter um retorno positivo é de 54% e de você perder 46%. Então, assim, basicamente 50-50, né? A gente não quer esse tipo de probabilidade, né? 50-50 é dado, né? É cassino para aqueles que acreditam, né? E assim, se você fica... o estudo mostra que se você fica aí um quadrimestre, a chance de você ter um retorno é de 68%. Ela já aumenta, né? E a chance negativa aí, a parte negativa é 32%. Se você consegue segurar, ficar na bolsa durante um ano, suas chances de retorno positivo já são aí 74%. Claro, pessoal, isso daqui vai depender muito do que você compra, tá? É por isso que eu falo assim que essa análise fundamentalista que você tem que fazer das empresas, né? Ela é extremamente importante para você saber no que você vai investir, né? Porque quando você vai... imagine que você vai num grande shopping, né? E aí nesse grande shopping existem milhares e milhares de lojas. Nem todas as lojas elas são boas. Tem lojas que vendem produtos ruins, né? Tem lojas que que dão lucros ruins, né? E que muito provavelmente vai ser um investimento ruim para você. Então, assim, a gente precisa fazer essa análise, esse valuation, como o pessoal gosta de falar, né? A gente precisa fazer essa análise para saber quais são as empresas boas e as ruins, né? Obviamente. Mas aí, voltando para o estudo, ele já mostra aqui que em 5 anos a chance de você ter uma carteira no positivo aí, seu investimento no positivo é de 86%, 10 anos, 94%, e todos os investimentos que tiveram acima de 20 anos, eles não têm chance de estar na negativada. 100% de retorno. Então, assim, essa é a grande importância de você investir visando o longo prazo, certo? Por quê? Porque os estudos mostram que se você investe visando o longo prazo, a chance de você perder dinheiro, ela é mínima, ela é ínfima, ok? E você consegue investir ali no mês a mês, sabendo disso, você consegue investir ali no mês a mês e ficar tranquilo, certo? Colocar ali sua cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo. Outra coisa, né? Falar um pouco sobre o buy and hold, que é você comprar e segurar a ação aí, né? Tem um estudo da Fidelity Investments que fala que segurar uma ação para o longo prazo, ela é melhor do que vender. E que os mortos, quando eles analisaram, os mortos, eles tiveram uma performance melhor do que os vivos no longo prazo. Micael, o que é que isso quer dizer? Significa que você vai comprar aquela ação ali para sua carteira e você não vai ficar toda hora girando a sua carteira, comprando uma ação, vendendo, comprando, vendendo, que é algumas pessoas que são conhecidas como swing traders, né? Aquela pessoa que compra, passou um tempinho, deu uma alta ali de 5, 10, 15%, ela vende e embolsa o lucro. Não, a sua ideia não é fazer isso. A sua ideia é comprar e segurar. Micael, então não vou vender nunca? Não, calma lá. Você vai ter situações, né, de perda de fundamento. Então, se essa empresa ela perdeu o fundamento, você faz sentido você vender ela. Exemplo, uma empresa ela foi aí, assumiu uma gestão que essa gestão ela está fazendo um péssimo negócio na empresa, uma má gestão. E aí a empresa começa a deteriorar. Uma empresa que era excelente há muitos anos, ela começa a deteriorar por causa da má gestão. Esse é um caso de perda de fundamento. Casos iguais a isso a gente tem inúmeros aí na Bolsa de Valores. É por isso que você tem que comprar, né? Além de você fazer essa avaliação, você precisa comprar e você precisa, obviamente, acompanhar o seu investimento, né? Você pode fazer isso de forma pessoal, como eu faço, ou você pode pagar uma pessoa para fazer isso para você. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que esse acompanhamento, essa análise que você faz e esse acompanhamento nessa estratégia em específica, ele não é algo aí, não é um bicho de 7 cabeças, não é algo extremamente complicado de fazer. Então, é isso que eu estou mostrando para vocês aqui, beleza? E aí, pessoal, uma coisa extremamente importante na estratégia, que é algo já intrínseco, algo que já está aí incluso dentro da estratégia, que são os juros compostos, né? Para você que não entende aí, não sabe o que é juros compostos, você pode fazer aí
uma pesquisa rápida na internet com relação aos juros compostos e basicamente você vai perceber aí que nessa estratégia, quando você reinveste o dividendo que você recebe dessas empresas, você está utilizando os juros compostos ao seu favor. Pessoal, os juros compostos é algo que o banco utiliza contra você. Então, se você tem aqueles juros absurdos de cartão de crédito, aqueles juros absurdos aí que o banco cobra de você, ele está utilizando aí muitas vezes os juros compostos, certo? Nessa estratégia, você vai estar utilizando ele ao seu favor, o que é uma coisa aí excelente, né? Então, pessoal, esse simulador aqui específico que eu coloquei aqui, ele mostra basicamente você começando a investir hoje, né? Com R$0, valor inicial R$0, valor mensal R$500. Eu sei que isso daqui é muito subjetivo, tá, pessoal? Eu sei que é muito subjetivo. Tem gente que R$500 aí é muito dinheiro, não vai conseguir investir essa quantidade aí todos os meses. Mas tem gente também que isso aqui é um valor irrisório, vai conseguir investir muito mais do que isso. Mas isso aqui é para fins de exemplo, certo? Então, coloquei aí valor inicial R$0, valor mensal R$500, uma taxa de juros de 12% ao ano. Lembre-se que a Selic hoje ela está 15% ao ano, então não é nada irreal, né? Porque se você escolheu boas empresas, muito provavelmente essas empresas elas conseguem entregar acima da Selic, né? Acima do CDI, acima da inflação. Então, 12% ao ano, dá 1% ao mês aí, é uma taxa bem assim, real de se trabalhar, certo? E aí eu coloquei aqui um período de 30 anos, que é um período aí visando a sua aposentadoria, né? Então, a gente consegue ver aqui que o valor final dá 1,5 milhões, R$1.526.000 você teria na sua conta, investindo esses R$500 aqui todos os meses, em boas empresas, pagadores de dividendos, reinvestindo seus dividendos todos os meses. Você teria investido do seu bolso, nesses 30 anos, R$180.000, certo? E você teria recebido um total de juros, em juros, de R$1.346.000. Pessoal, isso aqui é os juros compostos trabalhando a seu favor, certo? Então, eu fiz aqui um resumo, basicamente, de tudo que eu exemplifiquei aqui. Não vou ficar nesse slide, porque você já, muito provavelmente, tem entendido. O único ponto aqui que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Com esse R$1,5 milhão, você teria aí, muito possivelmente, uma renda mensal de R$15.000, certo? Então, você iria se aposentar aí com a renda mensal aí de R$15.000. A gente tem aí a questão da inflação, né, que a gente precisa fazer um cálculo para colocar a inflação no meio e tal, mas a gente está falando aqui, isso aqui são valores nos dias de hoje. Então, pense assim, nos dias de hoje, se você tivesse R$15.000 para se aposentar, seria um bom valor? A gente sabe que o teto aí do INSS é 8 mil e alguma coisa, né? Então, para pensar um pouco aí nisso daí, certo? Vantagens dessa estratégia. A gente tem a questão da simplicidade, né? Você não precisa ficar acompanhando toda hora, né, os seus investimentos. Como eu falei, você abre ali o Home Broker uma vez no mês, dá uma olhada, faz sua análise aí, faz seu investimento e fecha, vai focar em outras coisas. Temos aí a questão da segurança, né? Porque a gente foca aí em empresas sólidas, empresas aí que já existem, como por exemplo o Banco do Brasil há 200 anos. Então, vai passar por momentos difíceis? Vai passar por momentos difíceis, é normal, toda empresa vai passar por momentos difíceis. Mas a empresa existe há 200 anos. Puxa aí na memória aí, na história, quais são os eventos catastróficos que essa empresa já não passou e sobreviveu, né? Empresa extremamente resiliente. Iguais a essa, tem outras também, não obviamente igual 200 anos igual o Banco do Brasil, porque é a empresa mais antiga que nós temos na Bolsa, mas só para a questão de exemplo, né? E temos aí a questão da previsibilidade, né? Porque essas empresas muito provavelmente vão pagar sempre dividendos nos mesmos meses, né? Então, existe uma constância aí, você pode contar com essa renda e nós temos aí a questão da construção de patrimônio sólido para o futuro, né? Porque, pessoal, a gente sabe que se você investe no INSS, né, durante esses 30 anos aí, vamos colocar aí, o INSS, vou abrir aqui a calculadora de juros compostos que eu já tinha colocado aqui para fazer um exemplo com vocês. Nós temos aqui, eu gosto muito dessa calculadora de juros compostos do investidor Sardinha, porque ela não tem propaganda. Então, Raul Sena, obrigado aí. Mas vamos lá, eu fiz aqui mais uma simulação, colocando o valor inicial também de R$0, certo? Você vai começar com nada. E aí você pagando aqui, ó, o teto do INSS.
Hoje, para você pagar o teto do INSS, você precisa contribuir todos os meses R$ 951,63. E eu coloquei a mesma taxa de juros aqui, os 12% anual, num período de 35 anos, que seria o período aí de aposentadoria hoje em dia, né? Então, pessoal, veja aqui que nós temos aqui um valor final de R$ 5.194.000. Você teria investido do seu bolso aí 399 mil, não sei se está grande o suficiente aqui para vocês, deixa eu aumentar um pouquinho. E você teria recebido em juros aí, ó, 4,7 milhões de reais, né? Muito provavelmente esses 5 milhões aqui renderiam aí para você 50 mil reais ao mês para você se aposentar. Você acha que é um bom valor? Ou você preferia investir R$ 951 reais todos os meses e receber R$ 8.100 reais, que é o teto do INSS? Então, uma coisa para se pensar aí, né? E aí, pessoal, eu coloquei aqui para vocês, para falar um pouco aqui da minha experiência pessoal, certo? Vou mostrar para vocês aqui, essa é a minha carteira, hoje. Coloquei aqui, borrei aqui os valores, porque ainda não me sinto muito à vontade de compartilhar os valores na internet, né? A gente sabe que o que a gente escreve na internet a gente não se apaga tão facilmente. Então, hoje a carteira está passando por um momento difícil aí, uma variação de menos 7% no ano, quer dizer, acho que diz que nem é no ano, mas uma rentabilidade aí de 52%, né? Hoje, basicamente, vocês podem ver que eu comecei a investir aí em abril de 2021. Vou mostrar aqui numa outra aba para vocês que eu comecei a investir, mas não comecei a investir diretamente nessa estratégia em específico, né, dos dividendos. Então, eu vou mostrar para você aqui a diferença gritante que existe em você investir sem estratégia e você investir com a estratégia dos dividendos especificamente, certo? Então, como vocês podem ver aqui, ó, comecei a investir em abril de 2021, estamos aí em setembro de 2025 e eu continuo perseverando. Hoje minha carteira, basicamente, ela está dividida em 3 ações, né? BB Seguridade, que é uma seguradora aí, que utiliza aí os meios aí do Banco do Brasil, né, para vender os seus seguros. Extremamente resiliente, extremamente rentável, né? Paga dividendos recorrentes aí 2 vezes ao ano, né? Geralmente em fevereiro e em agosto. Tenho também o Banco do Brasil em si, né? Que paga aí geralmente 8 dividendos ao ano de forma recorrente. Mostra para vocês qual as datas que vão pagar. Logo no início do ano eles falam todas as datas e tudo mais. Está passando por um momento difícil, mas como eu falei para vocês, pessoal, é uma instituição de 200 anos de idade, o seu primeiro CNPJ da Bolsa de Valores, e assim como se recuperou em outros momentos, eu acredito que vai se recuperar nesse momento também. E uma posição recente aí que eu comecei a investir agora, que é aí a Caixa Seguridade, beleza? Que, semelhantemente à BB Seguridade, utiliza aí os meios aí, né, a infraestrutura da Caixa Econômica Federal para vender os seus produtos, né? Então, basicamente, isso aqui é a minha carteira no momento. E aí, queria mostrar para vocês o seguinte. Vou até aumentar um pouco aqui. Vou mostrar para vocês o seguinte. Comecei a investir aqui, na parte de baixo aqui, 2021, em abril, né? Já tive aqui de cara uma rentabilidade de menos 10%, certo? Vocês podem ver aqui, ó, minha rentabilidade no ano foi de menos 31%. Aqui eu não tinha começado a investir ainda com a estratégia, né, previdenciária focando em dividendo. Eu fiz o giro de carteira, vendi todas as minhas ações que não tinham esse foco e mudei para ações que tinham como foco o pagamento de dividendos, né? Todos esses pilares que eu expliquei para vocês aí agora durante esse vídeo, eu fiz a mudança aqui em dezembro de 2021, certo? E aí, fazer aqui uma menção honrosa para a pessoa que eu sigo aí, né? Que eu pago aí mensalmente para estar vendo as análises dele, que é o Neto Invest. Pessoal, se você ainda não segue o Neto Invest, por favor, faça um favor a si mesmo e siga ele, porque esse cara é um analista CNPI, doutor em matemática, e ele entende muito sobre o mercado acionário e sobre como fazer aí análise de empresas. Então, eu comecei a seguir, na verdade, o Neto Invest mais ou menos ali em outubro, novembro. Quando foi em dezembro, depois de maratonar aí os vídeos dele e, obviamente, lendo os livros, entendendo mais sobre a estratégia,
eu tomei a decisão aí de fazer a virada de chave, certo? Como vocês podem ver aqui, em 2022, logo após a virada de chave, a gente já teve aqui um aumento expressivo da rentabilidade. Pessoal, a gente não liga para a rentabilidade nessa estratégia, certo? Rentabilidade, ela é apenas aí algo transitório. Ao longo dos anos, muito provavelmente a sua carteira ela vai subir naturalmente, se você fez boas escolhas, certo? Você não deve ligar para a rentabilidade nessa estratégia específica, nessa estratégia previdenciária, mas sim para a quantidade de dividendos que você está recebendo, né? Porque no final, o foco é que você se aposente recebendo esses dividendos, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco na outra página aqui, a minha aba de dividendos, aí eu vou compartilhar com vocês até a questão também de valores que eu recebi de dividendos nesses 5 anos, certo? Então fica aí, que daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Então, se vocês podem perceber aqui, ó, primeiro ano já tive 35% de rentabilidade. Nós temos um acumulado aqui de menos 7%. 2023, perseverando aqui, ó, na estratégia, 2023 foi um ano que eu tive mais rentabilidade. Eu tive 51% de rentabilidade na minha carteira no ano 2023. O acumulado aí de 40%. O ano 2024 não foi um ano muito forte. Tive aí 13%, acumulado aí de 58%. E o ano 2025 aí estamos basicamente aí no 0 a 0, menos 3,97%. Tivemos meses muito bons como janeiro, março, abril, mas também meses muito ruins para minha carteira em específico, né? Maio aqui, junho, julho, porque estamos passando por um momento difícil no Banco do Brasil, onde teve aí queda de lucros e tudo mais, e toda essa questão aí política envolvendo a lei Magnitsky e tudo mais. Então estamos passando por um momento difícil, por isso a minha rentabilidade está aí basicamente no 0 a 0 esse ano, mas nós temos um acumulado aí 52%. Se você olhar aqui, chegou momentos aqui que a gente conseguiu bater aí o IPCA, o IFIX, o CDI aí, nós tínhamos uma rentabilidade de 91%, né, isso aqui em abril desse ano, mas aí por causa, como minha carteira é bem concentrada no Banco do Brasil, a gente teve essa derrocada aí, né? A gente está sofrendo um pouco com relação à rentabilidade, mas vamos para o que interessa, né? Proventos. Então assim, proventos é o que você realmente deve olhar no seu ano a ano, né? Eu tinha configurado aqui, mas pelo visto saiu. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Coloca aqui para colocar todos recebidos e futuros. Então, uma coisa que eu quero te mostrar aqui é que a gente começou em 2021, não era nem focado em receber dividendos, certo? E aí eu faço um adendo aqui, pessoal, para vocês, que é o seguinte: nunca comece a investir com muito dinheiro. Só se você for um cara milionário já. Mas, por exemplo, eu tenho um valor aqui que eu consigo aportar, sei lá, de R$1.000. Nunca comece colocando já os R$1.000, a não ser que você saiba muito o que você está fazendo. Coloque ali R$100, coloque ali R$50, vá sentindo ali a volatilidade do mercado financeiro, né, da renda variável, vá entendendo mais. E aí, com o tempo, eu te garanto que você vai ganhar aí mais confiança e você vai subindo seus aportes com o tempo, beleza? Do mesmo jeito que eu também não defendo que você, por exemplo, eu vou começar, eu tenho R$10.000, eu quero começar com esses R$10.000. Aporte aos poucos esses R$10.000, não aporte de uma vez, certo? Porque a chance de você fazer besteira, colocando tudo de uma vez, é grande. E aí, como você não está acostumado ainda com a rentabilidade do mercado, você vai acabar aí vendo a sua carteira no negativo, se desesperando e vendendo aí as suas ações com um deságio, né? Então a gente não quer perder dinheiro, né? A gente está fazendo isso aí para ganhar dinheiro, não o contrário. Então, pessoal, voltando aqui. 2021 teve aqui R$170 de dividendos no ano todo, certo? Lembrando, não tinha o foco nos dividendos. 2022 a gente virou essa chave, mas eu ainda investia muito pouco. Então nós temos aí, ó, R$1.265 recebidos no ano todo de provento, né? E aí 2023 continuou persistindo ali, ó. Você pode ver que não é um grande valor, mas a gente recebeu aqui basicamente, ó, 100% a mais, né? Então a gente saiu de 1.260 para 2.436 de dividendos recebidos. E aí 2024 comecei uma segurança maior, né, na hora de investir e comecei a investir um valor maior, até porque recebi uma promoção no trabalho e tudo mais. Comecei a receber um valor maior, consegui aportar um valor maior. Recebemos aí, ó, R$9.411 durante o ano de 2024, certo? E 2025 até o momento, certo? Mesmo com todo esse problema aí do Banco do Brasil,
que minguaram aí os dividendos. A gente deixou de receber muito dinheiro aí do Banco do Brasil. Mas até o momento aí, ó, já passamos 2024 e estamos aí até o momento recebendo R$ 12.450, um montante total de R$ 25 mil em, a gente considerando aí 2021, né? Como eu disse a vocês, não tinha um foco. Nós temos aí um montante de R$ 25 mil em 4 anos. Pessoal, o que eu quero que vocês parem para pensar aqui é no potencial disso aqui, né? Porque a gente perceba, né? A gente está usando aí juros compostos, né? Se você vê aqui os juros compostos, o tempo é o exponencial. Então, quanto mais tempo você investe, mais rápido o seu dinheiro, ele gera mais dinheiro, né? O seu dinheiro trabalhando para você. Então, isso daqui é o que é interessante, né? De você investir visando aí essa estratégia. Então, pessoal, eu sei que vão existir outras dúvidas, certo? Não coloquei tudo que eu poderia colocar aqui nesse vídeo, mas de outra forma o vídeo ia ficar gigantesco. Mas coloca aí nos comentários dúvidas que você tem com relação a essa estratégia, né? Que a gente vai fazendo aí outros vídeos e vai comentando aí com vocês, vai analisando, vai mostrando para vocês as melhores formas. Não tenho todas as respostas, mas aquelas respostas ali que eu não tiver, com certeza eu vou pesquisar, vou procurar, eu vou buscar entender para explicar da melhor maneira possível. Então é isso, pessoal. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve aí, não custa nada, ativa o sininho para receber as notificações, curte o vídeo aí e compartilha com seus amigos que querem entender um pouco mais aí sobre esse mundo dos investimentos, beleza? Valeu e até a próxima.